Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa aula com a pintura da plaquinha para churrasco, do porquinho, da vaquinha e da galinha. Aqui eu separei alguns produtos para vocês verem como que a gente trabalha com a pintura Country. Aqui a gente sempre trabalha com 2 tons de tinta, um mais claro e um mais escuro. Então eu separei 2 tons de rosa para a gente estar fazendo o porquinho. Eu separei aqui um amarelo e um laranja pra gente estar trabalhando junto. Separei também o branco e o preto. Temos também aqui o salmão um pouco mais claro e um tom um pouco mais escuro pra gente estar fazendo um degradê também. E essas 3 cores aqui que a gente pode estar trabalhando vermelho com marrom e pode estar trabalhando castor com marrom. O castor é um tom marrom um pouco mais claro, que a gente pode estar fazendo alguns trabalhos legais com ele. Aqui eu separei um vidrinho com água para a gente estar fazendo a limpeza do pincel. Vamos deixar separadinho. Um paninho macio para poder enxugar o nosso pincel. Uma bandejinha de isopor que a gente usa bastante. Aqui temos o risco da nossa peça de MDF. Aqui a nossa peça de MDF, como vocês viram no vídeo de como preparar a base, eu já pintei dos 2 lados com a base para artesanato. E já risquei a peça. Como que a gente faz para riscar? Pega o risco, recorta a volta dele todinho, faz o recorte dele todinho. A gente trabalha com o carbono amarelo. O carbono da Franklin é o melhor carbono que tem, porque você não precisa apertar muito. Existem alguns carbonos amarelos no mercado que ele não risca direito. Você tem que ver direitinho aí qual carbono comprar. Eu não gosto de trabalhar com carbono preto, porque você, na hora que começa a fazer a pintura, ele costuma manchar. E o carbono amarelo não. Você pinta e o carbono praticamente some na pintura. Então, você coloca o carbono na peça de MDF já preparada com a base branca, com a sua figura cortada, você coloca aqui em cima do MDF e do carbono e faz o risco com lápis normal. Não precisa riscar a sobrancelha nem o olho, porque isso a gente vai estar fazendo depois. Não precisa riscar a frase também, porque também a gente vai estar fazendo depois. Então, isso já foi feito nessa parte aqui. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A minha base aqui ficou bem clarinha, bem branquinha. Mas a parte branca da vaca ainda tá precisando ficar mais clarinha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, deixar a parte branca da vaquinha bem branquinha. Então, vamos pegar a tinta branca. O pincel, a gente pega um pincel um pouco menor, porque as partes da vaca são pequenas. Se você pegar um pincel grande, você vai ter dificuldade. Aqui eu vou colocar um pouquinho de tinta na própria tampa, porque eu vou usar pouco, porque minha vaca já tá bem branquinha. Então, aqui a gente vai passar na parte branca dela, fazer o contorninho bem direitinho. Nas partes onde vai ser a pinta, não tem necessidade de você estar passando mais branco, porque já tem a base branca por baixo. Só mesmo fazer a parte branquinha dela.
Então, eu vou fazer essa parte branquinha da vaca toda e já volto. Aqui voltei com a minha peça pintada de branco, não dá pra ver porque tá branco no branco, né? Por isso eu não mostrei como fazer a pintura, porque não tem muito segredo aqui você passar o branco em cima do branco. Então, a gente vai começar pela pintura do porquinho. O porquinho eu separei o tom salmão, mais claro, e separei o tom rosinha pra gente estar fazendo o narizinho dele, pra dar uma diferença. Separei também um pincel um pouco maior, porque a área a ser pintada aqui já é um pouco maior, dá pra trabalhar com um pincel maior. Mas se você sentir dificuldade, você pode estar trabalhando com um pincel menor. Então, vamos começar com o salmão. E vamos preencher toda a área da pele do porquinho. Aqui a gente pode passar a tinta por cima do amarelo cobrindo tudo, que tem o bracinho aqui, tem a barriguinha, tem o rostinho. Então, podemos cobrir tudo, procurando fazer o contorno bem retinho no risco. Aqui, quando você faz a pintura que pega aqui a madeira, você, às vezes, o risco sai um pouco fora do corte da madeira. Você não segue o risco, você segue o corte da madeira. Ó, eu passei bem rente ao corte da madeira. As orelhinhas todas no mesmo tom. Aqui você pinta sempre pra fora, porque se você pintar ao contrário, forma aquelas crostas de tinta na beirada. Então, você faz sempre pra fora para não formar essas crostas de tinta. Ó, sempre pra fora. Aqui respeitando o limite do nariz, do focinho dele, né? Vamos pintar a pata, deixando o casco sem pintar. Eu gosto muito de trabalhar com as tintas da Gato Preto, porque a Gato Preto tem um poder de cobertura muito bom. Dependendo da cidade onde você mora, talvez você não encontre Gato Preto. Tem pessoas que trabalham com acrylex. A acrylex, ela é mais difícil de cobrir. Enquanto você dá 2 ou 3 demãos de tinta da Gato Preto, geralmente da acrylex você dá mais demãos de tinta. Então, eu não gosto muito da acrylex, não. A tinta da Corfix, eu nunca trabalhei com ela, mas já ouvi falar que ela é boa também. De repente, na sua cidade pode ter a Corfix, ou tem também as tintas importadas, que são boas também. Se você encontrar Gato Preto, a tinta acrílica decorativa da Gato Preto, ela é muito boa. Eu gosto muito da cobertura dela. Se você não encontrar em sua cidade, você procura uma tinta própria para madeira
último caso, se você mora em cidadezinha pequenininha do interior, você pode estar usando tinta comum PVA de parede. Não tem o poder de cobertura que essas tintas industrializadas próprias para essa finalidade tem, mas se você não conseguir encontrar na sua cidade, seria uma opção. Você está trabalhando com a tinta PVA para a pintura de parede. Às vezes a gente compra a tinta branca, tem muitas pessoas que compra tinta branca e aquela bisnaga de colorir e faz as cores em casa mesmo. Eu não gosto muito porque a gente nunca consegue a tonalidade que a gente quer. Eu prefiro comprar essas tintas já pronta. Aí eu deixo a opção para vocês decidirem o que vocês acham melhor. Porque eu sei que tem muita cidade que as pessoas têm dificuldade em encontrar os produtos. Aqui então eu pintei a primeira mão do salmão no porquinho. Vocês podem estar percebendo pelo vídeo que fica bem manchado. A gente tem que deixar isso bem certinho, um tom bem legal. Então a gente dá uma demão de tinta e seca. Eu uso o soprador profissional, que ele seca bem rápido porque eu trabalho muito com esse tipo de artesanato. Em casa você pode estar usando o secador de cabelo. Se você não tiver nem o secador de cabelo, nem o soprador profissional, você tem que estar deixando secar naturalmente. E isso pode levar uma meia hora mais ou menos. Então, se você pretende trabalhar bastante com pintura em MDF, eu aconselho você comprar pelo menos um secador de cabelo. Não precisa ser secador caro não, pode ser daqueles mais baratos mesmo, para você estar acelerando a secagem. Porque se você for esperar secar naturalmente, demora muito sua pintura. Então aqui eu vou dar uma secada nessa pintura. Pronto, com o soprador profissional a secagem é feita bem rápida. Se você for secar com o secador de cabelo, provavelmente vai demorar um pouco mais. Então, vamos dar a segunda mão de tinta no mesmo local. Eu quero esse porquinho com tom salmão sem risco, sem manchas, bem pintadinho. Se você quiser aprender alguma peça de pintura country em madeira, você viu alguma peça na internet, achou bonito, uma plaquinha de porta, um porta-chave, um porta-papel toalha, porque tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo no MDF muito legal. Então, qualquer coisa que você queira fazer, você pode estar mandando a foto para mim, eu posso estar montando passo a passo para vocês. Isso daí eu faço bastante. É só me enviar que a gente conversa, eu monto direitinho o passo a passo para estar ensinando para vocês. Com certeza vamos fazer peças muito bonitas juntos. Aqui eu tô fazendo o porquinho todo para vocês verem como que é feita a pintura.
Depois, nas outras peças, não tem necessidade da gente estar fazendo a pintura toda gravada, para o vídeo não ficar muito longo. Aqui eu tô fazendo para vocês estarem vendo como é feita essa pintura. Vocês estão vendo que eu tô procurando deixar bem certinho no lugar do risco. Quanto menos borrar, melhor. Pronto. Pintei todo o porquinho. Vamos secar novamente. Se ainda ficar alguma mancha, a gente vai ter que dar uma terceira demão de tinta. Tem que ir dando as demãos de tinta até não ficar mancha nenhuma. Tem tinta que com 2 mãos cobre, tem tinta que precisa de 3, 4 mãos de tinta. E dependendo da cor também, às vezes cobre mais rápido, às vezes demora. Então, vamos secar novamente. Ó, ficou algumas manchinhas em alguns lugares somente. Então, eu vou cobrir aonde ficou as manchinhas. Não sei se pelo vídeo dá para vocês perceberem aonde ficou as manchinhas, mas eu estou cobrindo somente nas manchas. Não tem necessidade de estar fazendo toda a pintura novamente. Pronto. Lavamos o nosso pincel, bem lavadinho, que a gente vai usar outro tom de tinta. Pegamos o nosso paninho para poder enxugar bem o pincel. Fecha a tinta para não ressecar. E vamos usar agora um rosinha no focinho do porquinho. Então, aqui não tem necessidade de eu estar gravando esse vídeo, pintando esse focinho todinho, porque vocês já viram como pinta. Vamos pintar o focinho do porquinho e o focinho da vaquinha de rosa. Fazendo o contorninho tudo certinho também, igual fizemos no porquinho. Então, vamos pintar o focinho todinho. Eu vou pintar a minha. E daqui a pouquinho voltamos novamente para continuar a nossa aula, tá bom? Então, aqui voltamos com o focinho da vaca e do porquinho, pintado de rosinha. Tá vendo? Todo pintadinho. Agora, vamos fazer... Deixa eu ver... Vamos fazer o cabelinho da vaca
com esse tom castor, que é um tom marrom um pouco mais clarinho. Aqui o meu risco não seguiu o risco da madeira, como vocês podem ver. E eu disse que quando a gente vai fazer a pintura, a gente tem que seguir o risco da madeira. Então, a gente vai passar aqui, ó. Tá vendo? Pegando ali o corte da madeira. Aqui, deste outro lado aqui do chifrinho, que aqui é o chifrinho dela. A gente vai passar esse cabelinho aqui, ó, seguindo o corte da madeira. Então, a gente tem que estar vendo isso antes de pintar. Consertando. Quando eu vou pintar sozinha, eu conserto na própria tinta. Aqui tô consertando a lápis para estar mostrando para vocês. E vocês vão pintar fazendo esse corte da madeira aqui. Passar o cabelinho aqui, aqui e aqui a mesma coisa, tá bom? Então, vamos fazer essa parte. Vou pegar um pincel um pouco menor também, porque o cabelinho é muito pequenininho. Quando a gente vai abrir a tinta, cai tanta casquinha de tinta em cima da peça. Então, vamos passar esse tom castor aqui no cabelinho da vaca. Seguindo o corte da madeira, como eu falei. Vira para um lado, vira para o outro, para você sentir como fica melhor para você pintar. Nossa, coloquei o dedo na tinta, só um minutinho para me limpar meu dedo. São coisas que acontecem. Pronto. Aqui vocês podem ver que ficou bem manchadinho, tá vendo? Então, vamos secar e pintar de novo.
Isto, vamos secar de novo. E vou dar mais uma pincelada em alguns lugares. Aliás, praticamente no cabelinho quase todo. Enquanto tiver manchadinho, a gente tem que continuar pintando, tá bom? Prontinho. Lavar o meu pincel. Nunca deixar o pincel na água, porque estraga. Fechar a tinta, para ela não ressecar. Aqui agora, eu vou estar fazendo a parte preta. Não tem necessidade também de eu estar pintando junto com vocês. Então, eu vou pintar toda a galinha de preto e vou pintar as manchinhas da vaca. Todos os lugares onde tem manchinha, eu vou estar pintando de preto e o corpo da galinha todinho eu vou pintar de preto. Daqui a pouquinho eu volto, tá ok? Aqui então a gente volta com a nossa galinha toda pintada de preto, as manchinhas da vaca e o chifrinho da vaca também eu acabei pintando de preto também, porque eu achei que ia ficar bonitinho de preto. Eu dei 2 demãos de tinta preta. Agora, vamos pintar o casco da vaca e o casco do porquinho com esse marrom escuro. Vou pegar o pincel pequeno, porque a área também é pequenininha. Então, vou passar aqui nesse casco da vaca. Com muita paciência, muita delicadeza. Não estou fazendo a pintura toda gravada com vocês, porque senão o vídeo fica muito longo, muito cansativo. E não tem necessidade da gente estar gravando a pintura toda. Aqui vocês estão vendo que eu dei uma borradinha. Aqui. Não sei se no vídeo tá dando pra ver, mas eu dei uma pequena borradinha aqui na parte branca da vaca com o marrom. Quando isso acontece, na mesma hora, enquanto a tinta ainda tá molhada, você pega esse pincel chanfrado que a gente usa pra fazer o sombreado, molha e vem aqui e limpa.
Enquanto a tinta ainda está molhada, dá para consertar. O bom da pintura da madeira é isso, porque se você borra, tem como consertar na mesma hora. Você pega a tinta molhada ainda e já limpa. Isso, já limpei. Vamos fazer o casco do porquinho também com o marrom. Devagarzinho, nossa plaquinha vai ficando cada vez mais bonitinha. O casco da vaquinha já tá seco, não tem necessidade de estar secando, então vamos passar uma segunda demão. Vocês estão vendo que a gente tem que ter muita paciência, fazer devagarzinho para fazer bem bonitinho. Não é difícil. É só fazer com calma. E no MDF dá pra gente fazer muita peça legal. Eu ainda vou montar uma oficina com peças de abelhinha, com peças de joaninha e galinha. São peças bem legais. Aqui podemos voltar também a fazer a segunda demão no casco do porquinho, porque ele já tá seco. Vamos dar uma secada para ver se ficou alguma mancha. E se ficou, a gente dá mais uma pincelada de tinta. Ó,
Ainda ficou um pouquinho manchadinho, vou dar mais uma demão de tinta. Pronto. Da mesma forma, a gente vai pintar a crista e o papo da galinha de vermelho. E o bico vamos estar passando um laranja, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta novamente. Aqui então eu pintei a crista, né, como eu falei, e o papinho de vermelho, e fiz o bico laranja, da mesma forma que a gente pintou as outras partes. Agora, vamos fazer um trabalho nessa plaquinha aqui para ela não ficar totalmente lisinha. Vamos pegar uma escova de dente velha, você pega aí, porque a gente usa bastante escovinha de dente, então deixa separado aí na sua casa uma escovinha de dente velha pra gente estar trabalhando com artesanato. Vou pegar a tinta laranja e vamos fazer um trabalho aqui. Colocamos a escova de dente na tinta, bem de leve. Veja como ficou. Vamos tirar o excesso dessa tinta de leve também num paninho. Ele não pode ficar com a tinta muito grossa. E vamos passar aqui de leve na plaquinha. Fazendo vários riscos. Vejam. Agora vamos secar. Vou pegar mais um pouquinho de tinta, que aqui no meu paninho ficou com um pouco de tinta. E agora, vamos passar ao contrário. Quero que vocês vejam como ficou. Aqui, ó. Ele fica assim, parecendo um efeito jeans. O jeans a gente faz da mesma forma, porém assim no tom azul, né? Então fica um efeito bem bacana. Vamos colocar nossa escovinha na água. E agora,
a gente vai fazer um outro efeito na parte de trás da plaquinha. Vamos secar. Aqui atrás eu resolvi pintar de amarelo também, assim como a parte da frente da plaquinha, porque você pode pintar de amarelo, de preto, de rosa, qualquer um dos tons que tem na plaquinha, você pode estar fazendo a parte de trás, pra gente fazer um acabamento legal atrás. Porque se você deixa no MDF liso, fica um acabamento feio. Então é legal que a gente faça um acabamento com pintura. Aí eu resolvi pintar no tom amarelo. Então, aqui a gente vai fazer a chuva americana, que é o vídeo que vocês já podem ver também no outro que passei para vocês, como faz a chuva americana, que é o mesmo chapiscado. Então, vamos lavar bem a nossa escova de dente. Vamos pegar a tinta laranja também. Deixa eu virar meu paninho. Aqui com a escova de dente molhada, colocamos no pano e só apertamos para não tirar muito o excesso de água, porque ela tem que ficar um pouco umedecida. Na tinta laranja, vamos colocar só uma pontinha de tinta na pontinha da escova e vamos fazer o chapiscado na nossa plaquinha aonde você quer chapiscar. Eu trabalho com esse dedo. Tem outras pessoas que se adaptam melhor fazendo com outro dedo. Aí vocês vão ter que ver qual a forma que vocês se adaptam melhor para estar fazendo esse trabalho. Esse chapiscado, ele é um efeito muito bom para cobrir imperfeição também. De repente, você pinta de alguma cor e não consegue cobrir, a tinta fica manchada. Então, você fazendo um chapiscado, o manchado some completamente. Ele é muito bom para cobrir imperfeição. E para estar fazendo também acabamento. Fica muito legal o acabamento, fica um acabamento bonito. Aqui já fizemos. Vamos colocar nossa escova na água. Vamos secar a peça. Olha que efeito bacana que fica. Fica um acabamento bonito, limpinho, bem legal. Então, agora, a gente vai para a próxima aula, o próximo vídeo, que é fazer o sombreamento da peça. Fazer a parte chanfrada, vamos usar o pincel chanfrado. Vocês olham o vídeo de como fazer sombra, como fazer o chanfrado, para vocês terem uma noção do que a gente vai fazer agora nessa peça. Então, dá uma analisada no outro vídeo para vocês entenderem melhor o que eu vou fazer aqui, tá bom? A gente se encontra, então, no próximo vídeo, tá?